Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Segunda-feira, 7 de janeiro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Descongestionantes nasais. Especialistas alertam para os riscos do uso constante do medicamento. E ainda, a arte inspira estudantes de escolas públicas do Rio a aprofundar os conhecimentos sobre a cultura nacional. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O número de divórcios em 2011 foi o maior nos últimos 28 anos. A mudança nas leis facilitou o processo para aqueles que desejam a separação. Saiba quais as condições para realizar divórcios e inventários em cartório. A irmã de Delcide morreu há cerca de 2 anos. Ela não tinha marido, filhos e nem deixou testamento. Na herança, apenas um imóvel a ser repartido entre 8 irmãos. Como todos concordaram com a divisão, ele não precisou recorrer à justiça e deu entrada no inventário em um cartório. O próprio cartório consegue orientá-lo. E aí você faz o seguinte, se tiver alguém no cartório para ensinar você como é que se faz, o advogado é necessário porque ele tem que assinar. Porque o cartório não impõe nenhuma exigência. Ele simplesmente quer aquilo que no processo do inventário é necessário. Débora também encontrou facilidades no cartório, onde levou os documentos para se divorciar. Não existia briga de nenhuma das partes. A gente entrou em consenso na questão do divórcio e foi tudo bem amigável. Então, por isso a gente optou pelo cartório, por ser mais rápido também e mais econômico. A possibilidade de fazer um divórcio ou inventário em cartório existe por lei federal desde 2007. Além de beneficiar aqueles que necessitam desses serviços, a medida visa desafogar o sistema judiciário. Porém, antes de ir a um cartório, precisa observar algumas condições. Só podem ser feitos em cartório os divórcios consensuais, ou seja, aquele em que o casal está de acordo em todas as condições exigidas, como a divisão de bens e pensões alimentícias. Também é obrigatório que o casal não tenha filhos menores de 18 anos ou incapazes de responder pelos seus atos. No mesmo documento, é possível optar pelo uso do nome de solteiro. Em seguida, pega essa escritura de divórcio, leva no cartório que está registrado o casamento para averbar e já sai dali com uma certidão de casamento constando que já são divorciados. Para o inventário, vale a mesma regra. Deve haver consenso entre os herdeiros e todos devem ser maiores de idade e capazes. O falecido não pode ter deixado testamento e deve ser feito em até 60 dias depois do óbito. Tanto no divórcio quanto no inventário, o processo dura em torno de 30 dias no cartório e necessita da assinatura de um advogado. O caso deverá ser resolvido na justiça somente se houver discordância entre as partes. Nós temos entendimento de que o divórcio ou inventário em cartório será sempre mais rápido e mais barato e tão seguro quanto o feito na justiça. As alergias respiratórias afetam cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde. E para aliviar os sintomas, muitos recorrem aos descongestionantes nasais. Mas especialistas alertam para os riscos do uso constante do medicamento. Ana Clara passou 3 dias internada na UTI. A pressão caiu e chegou ao hospital desmaiada. Mesmo assim, quando não consegue respirar direito, bate uma vontade de lançar mão do paliativo. Eu quase tive uma recaída ontem, porque eu estava com o nariz muito entupido, aí eu não, é melhor não, porque eu não quero voltar para o hospital. O uso indevido dos descongestionantes nasais, de acordo com os especialistas, causa dependência física e psíquica. Pessoas com problemas cardiovasculares, idosos e crianças podem facilmente se intoxicar com a medicação. O mais comum são os efeitos colaterais associados ao uso excessivo do cloridrato de nasafolina, uma das substâncias mais agressivas. Que quando feito em dose maior, pode ter uma ação no sistema nervoso central, fazendo assim com que o cérebro faça o coração bater mais devagar. Isso pode dar bloqueio cardíaco, parada cardíaca, insuficiência respiratória. O professor de farmacologia da UERJ explica que a sensação de nariz entupido ocorre porque a mucosa nasal sofre um edema. Os vasos sanguíneos, veias e artérias do nariz se dilatam. Este inchaço impede a passagem do ar.
Os mais indicados são sprays à base de soro fisiológico. Soro fisiológico puro, ou seja, cloreto de sódio apenas, sal e água. Porque você tem substâncias que muitas vezes compõem esses medicamentos para nariz entupido, como diz o leigo, que contém vasoconstritor. O grande problema está exatamente na utilização indiscriminada por automedicação do vasoconstritor. Táxi, bicicleta, trem, metrô. Está na hora de revisar os sinais. Táxi, bicicleta, trem, metrô. Uma professora usa a arte para inspirar estudantes de escolas públicas do Rio a aprofundar os conhecimentos sobre a cultura nacional. As fórmulas de matemática estão no quadro, mas nada de fazer conta. A aula é de filosofia. E a maneira inteligente que a professora Vânia Silva desenvolveu para atrair a atenção dos alunos de ensino médio nessa escola pública foi a arte. Enquanto uns desenham e pintam, outros escrevem ou leem poesias. E para dar um impulso à criatividade, outra galera toca e canta. A professora Vânia dá aula aqui há 16 anos e neste período observou que os adolescentes eram muito ligados à música. Ela deixou que soltassem a voz e a imaginação. Assim nasceu o projeto Brasileirinho, os tons da aquarela cultural de nosso país. Desde 2005, a cada ano, a turma escolhe um artista e os alunos estudam, interpretam e fazem as releituras das obras dele. Começou com Maria Bethânia, agora Caetano e Jorge Amado. Pensei em usar a música como estratégia e ferramenta para canalizar esse interesse dele para a sala de aula, para algo que fosse construtivo na aprendizagem dele. Porque quando você chega com rádio na sala de aula, a alegria, a harmonia deles aumenta, o interesse. Não importa, para eles ele vai ter uma aula diferenciada, então há um interesse, uma participação maior. O projeto conquistou prêmios nacionais importantes. Em 2007, levou Cultura Viva do Ministério da Cultura. Por 2 vezes, em 2008 e 2011, ganhou o Professores do Brasil, do Ministério da Educação. Além disso, as obras dos alunos foram editadas em um livro que teve menção honrosa da Academia Brasileira de Letras. Mas a maior recompensa para a professora Vânia vem do crescente interesse dos estudantes pela literatura, pela música e pela cultura popular brasileira. Para se ter ideia, uma ex-aluna do projeto chegou a conquistar uma bolsa de estudos em Universidade dos Estados Unidos. É uma alegria muito grande para a gente quando a gente vê esses resultados positivos do projeto chegando até nós, porque a educação vamos dizer, um projeto a longo prazo, mas ela acontece aqui agora na sala de aula. Então, com esse aluno que a gente tem que preocupar, a gente tem que incentivar. Se depender de empolgação, outros tantos alunos podem ter um caminho parecido. Paloma, de 15 anos, gostou tanto de escrever que já tem cerca de 80 poesias registradas. Também compõe músicas e canta. Foi paixão, eu sei, eu senti. E o projeto incentiva muito a criatividade, poesia, crônica e várias outras coisas. Aqui no projeto você decidiu o que quer ser no futuro? Eu quero ser escritora e cantora. Mas não é só na arte que o projeto tem resultados. As aulas criaram um clima de integração entre os alunos e tornaram o aprendizado mais atrativo. A gente se torna até mais detalhista, querendo ser mais perfeito, se esforçar nas matérias e até a gente consegue alguma coisa lá na frente. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.